Olá, alunos, tudo tranquilo? Professor Eduardo. Vamos lá, vamos começar então essa primeira aula do terceiro trimestre com o título de Reprodução Humana. Esse capítulo é bem interessante, bem bacana. Tu vai gostar bastante desse conteúdo desse terceiro trimestre. Todo terceiro trimestre, de certa forma, é bastante interessante. Esse conteúdo tu vai encontrar na página 162, tá, do teu livro, e a gente começa falando neste capítulo através de uns conceitos bem simples, o que seria alguns tipos de reprodução. A gente deve ter visto, né, em ensino fundamental, os processos de reprodução assexuado e sexuado. É um tipo de conteúdo que normalmente se aborda lá pelo sétimo ano, por aí, tá? Bom, só para deixar claro, a gente não vai falar a respeito disso daqui muito detalhadamente. É um tipo de processo de reprodução assexuado, principalmente, que será visto de maneira mais detalhada no segundo ano do ensino médio, quando será visto os processos de reprodução de cada grupo animal, tá? Então a gente deixa isso mais para o segundo ano, quando a gente tem um detalhamento melhor sobre esses processos de reprodução. O que a gente vai se ater mais nesse trimestre e neste ano são sobre os processos de reprodução sexuado. Mas é importante a gente pontuar as diferenças existentes entre eles. De maneira assexuada, né, o prefixo a, ele já diz que não envolve, não tem participação de sexo. Olha, não ter participação de sexo não quer dizer que não exista participação de parceiros, né? O que quer dizer assexuado é que não envolve participação de células reprodutoras. Ou seja, os óvulos, os espermatozoides, eles não são produzidos. Assim como não é produzido o pólen, como não é produzido o ovócito da planta, tá? Então, sendo esses processos que podem ser descartados por alguns tipos, aliás, nem são desenvolvidos por alguns tipos de organismos. Por exemplo, bactérias, por exemplo, fungos, alguns tipos de indivíduos muito simples vão se valer de reprodução assexuada. Aqueles pequenos musgos das plantas, por exemplo, ainda se valem em alguma fase da sua vida de reprodução assexuada. Qual a grande característica de um processo de reprodução assexuado? A baixa variabilidade genética. Falei uma palavra aqui, um conjunto de palavras na verdade, em que vocês já devem ter levantado as orelhas. Baixa variabilidade genética. Isso é muito falado em um processo de divisão celular conhecido como meiose. A meiose ela garante uma variabilidade genética alta, ou seja, é antagônico ao processo meiótico. Então, não há reprodução assexuada com variabilidade genética garantida. Tá? Então, para ter variabilidade genética, eu preciso do processo abaixo, tá? Que é o sexuado, onde há a participação de células reprodutoras, óvulos, espermatozoides, pólen, etc., o que garante um aumento da variabilidade genética. Esse aumento da variabilidade genética tem que se ler e entender que ocorre processos de meiose. Ou seja, havendo a meiose, eu tenho certeza que houve o crossing over, ok? Houve aquela permuta entre estruturas do teu cromossomo, das cromátides irmãs, durante o processo, tá? Da prófase 1, e que vocês vão ter a pequena modificação de sequências de genes que façam que nós sejamos diferentes uns dos outros e os indivíduos diferentes uns dos outros entre si. Está certo? Bom, nós vamos trabalhar esse trimestre na reprodução sexuada, tá bom? Para começar a falar sobre reprodução sexuada na espécie humana, vamos falar assim, nós vamos ter que entender alguns conceitos. E o primeiro deles aí, gênese. Gênese quer dizer início, né? Já estou começando pelo sufixo gênese da palavra aqui, ó, tá? Gênese quer dizer início, tanto é que o livro de Gênesis da Bíblia, não é? Já conta, né, a história da origem do homem, né? Do mundo e do homem. Gênesis quer dizer origem, gametogênese. Origem dos gametas, tá?
espermatogênese e ovogênese. Ou seja, dois processos de geração, gênesis, de espermatozoides e de óvulos. É isso que vai abordar a gametogênese. A gametogênese é o processo, então, pela qual os organismos produzem gametas e eles fazem reprodução sexuada. Certo? Bom, meiose, então, como já deixei bem claro, é um evento fundamental para o processo de reprodução sexuada. Sem meiose, não tem reprodução sexuada. Gametogênese, então, ele é um processo, é um termo genérico que serve para esperma e para óvulos, ok? Vamos começar pelo primeiro, a espermatogênese. É o processo de formação dos espermatozoides a partir de células que são chamadas genitoras. As células primordiais, as primeiras células que dão origem aos espermatozoides. Sufixo gônia, espermatogônia, tá? Espermatogônia é a célula primordial, é a partir desta célula que será diferenciada e gerado o esperma, ou espermatozoide, tá? Então eu vou mostrar para vocês todo o processo de desenvolvimento da espermatogônia até chegar ao espermatozoide, e tudo isso acontece onde? Nos testículos, tá? Então percebe uma coisa, tudo que está sendo falado aqui é dentro de uma gônada, olha a palavra, é uma gônada que desenvolve tanto hormônios, como o caso da testosterona, que é o testículo, e também vai desenvolver células especializadas em reprodução sexuada, que é a espermatogônia. No caso, derivando para espermatozoide, certo? Vamos localizar aqui para ficar mais claro, tá? A espermatogênese, aqui pegando o saco escrotal, os testículos, né? São gônadas que ficam mais para fora na espécie humana, geralmente é assim nos animais também, para fora do corpo. Isso tem razões de mantenimento de temperatura abaixo do corpo do animal, para manter as células sempre vivas, tá? Então o saco escrotal ele fica para o lado de fora, e dando um zoom aqui, nós temos o testículo e o canal chamado de epidídimo, tá? O epidídimo vai ser o depósito desses espermatozoides, tá? Os testículos estão aqui sendo evidenciados como parece esse monte de enovelado de tubinhos, né? Se nós vamos pegar um zoom nesse tubinho, tu vai ver aqui em cima os chamados tubos seminíferos. Esses tubos seminíferos, pessoal, é uma camada, né? Óbvio, um túbulo, né? Que é feito de células, e em sua grande maioria estas células são as chamadas espermatogônias, aquelas que eu falei para vocês no início, que a partir do momento pela qual elas começam a se diferenciar, elas são liberadas na luz do tubo, na luz do tubo, tá? E que vão cair lá no epidídimo, esperando a ejaculação e o processo reprodutivo, tá? Os espermatozoides, como está sendo indicado pela caixa, são formados e lançados na luz do tubo, tá? Células em divisão, mitoses e meioses constantes, né? Dependendo da espécie do animal, no caso da espécie humana, a cada 72 horas, o epidídimo fica repleto de novas células reprodutoras, tá bem? Bom, vamos tentar separar aqui, né, os processos de desenvolvimento dessas células reprodutoras em 3 fases, tá? A primeira delas é um processo chamado de mitose, tu já conhece, tá? É um processo de multiplicação que dura a vida inteira do indivíduo. Não importa a idade, dura a vida toda. É claro que chega um determinado momento que a gônada ela envelhece. A idade reprodutiva ela chega no limite. E isso é variável
de etnia para etnia, de pessoa para pessoa, fisiologia para fisiologia, tá? Então essas fases mitóticas de multiplicação é a fase de crescimento sem divisões celulares. Ou seja, a célula não vai dividir o seu material genético, tá? Bom, chega um determinado momento no processo, que vai ser evidenciado, está sendo evidenciado aqui, tá? A meiose ela vai ser caracterizada apenas na fase de maturação. Uma fase de maturação, pessoal, é uma fase onde acontece o processo de transformação para espermatozoides, tá? Ou seja, eu sempre tenho que gerar muitas células nas mitoses para que a meiose eu consiga gerar mais ainda e essas células depois sejam convertidas pelo processo, olha aqui o nome, de espermiogênese para a especialização destas em espermatozoide. Olha para a imagem do lado, tá? Por exemplo, aqui está a célula germinativa. Uma célula germinativa, espermatogônia, tá? Ela começa sempre espermatogônia. Espermatogônia sofrendo sempre mitose, 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 mitose. Esse é o chamado período germinativo, pessoal. Ó, período germinativo. Vai crescendo, germina, tá? Gerando células iguais. Adota esse termo germinativo. Imagina, germinando, ou seja, está crescendo células iguais. A partir do momento em que eu tenho o período de germinativo completo, dura a vida inteira, tá? Fases da vida do indivíduo, ele vai ter maior processo de desenvolvimento dessas células. Normalmente começa na puberdade, tá? Na puberdade, com o aumento do volume de testosterona e hormônios sexuais, a capacidade do indivíduo de ter reprodução, ele vai começar a desenvolver, a partir do período de crescimento, o chamado espermatócito primeira ordem, tá? Ou espermatócito 1. É o chamado período de crescimento. Crescimento por quê? Ele não é que cresce o indivíduo, não, cresce a célula. Não está muito assim, claro, né? Mas dá para perceber que essa célula daqui, o espermatócito 1, é maior que a espermatogônia aqui do período germinativo, né? Ele aumenta o seu volume. Por que ele aumenta o volume? Ele guarda substâncias celulares, né, citoplasma principalmente, para que comece a ocorrer o período de maturação. A terceira fase, o período de maturação, é aonde começam os processos meióticos que eu falei aqui para vocês. É o processo de meiose, onde eu tenho a conversão de espermatócito de 1 ou de primeira ordem, tanto faz, depende do livro, onde sofre meiose 1 para uma meiose 2, onde tu vai ver que a célula diminui o seu volume e gera, através da meiose 2, as chamadas espermátides, tá? Qual é a grande característica da fase de crescimento e da fase de maturação? É isso que as provas pedem para vocês. É isso que as questões vão tentar abordar para vocês. Meiose 1, pessoal, ocorre durante o processo de chegada, de saída do processo de crescimento para o processo de maturação, tá? Então, a partir desse momento que eu tenho o processo de crescimento terminado, né? Ele sai desse processo de crescimento e vai para o processo espermatócito 2. Ou seja, ele começa o processo de meiose a chegar naquelas espermátides. Eu poderia então dizer que o processo de maturação ocorre todo com uma carga haploide? Olha aqui. Sim. Todo o processo de maturação, ele é haploide já. Quando eu digo já, é porque daqui para frente não tem mais o que fazer. Ou seja, daqui para frente, o processo de maturação para frente, é virar espermatozoide. É fazer a espermiogênese. É modificar essa célula redonda em uma estrutura hidrodinâmica. É isso que é um espermatozoide. É uma célula capaz de ter motilidade e ser hidrodinâmico, porque está envolvido em meio mucoso, né? Então, a partir deste momento, eu tenho que especializar
diferenciar esta célula que estava sendo desenvolvida no período de maturação, ou seja, eu fiz o processo de meiose e aí que vem as provas e te perguntam aonde está a fase dessas 4 que tu percebe que há variabilidade genética feita pelo processo de espermiogênese. É na fase de maturação, pessoal. Por quê? Meiose. Então, mitoses, meioses e períodos de espermiogênese, diferenciação. Tá? São as 4 fases que vão brindar aí o processo de formação do espermatozoide. Tudo bem? Tranquilo? Então, perguntam também, em algumas questões, de uma única célula germinativa, uma única espermatogônia, quantos espermatozoides eu consigo formar? Eu vou contar daqui de cima? Não, eu vou contar daqui, ó. Uma espermatogônia, tá aqui uma espermatogônia. Uma espermatogônia, eu consigo formar 4 espermatozoides. Nunca te esquece, formação de espermatozoide é igual a uma meiose. Igual a uma meiose. A diferença é a especialização dela aqui, ó. Tá? Aqui embaixo. Tudo bem, guris? Beleza, vamos à frente. Bom, vou aqui elencando bem devagarinho, tá? Vamos lá, acompanha aqui no meu processo de desenvolvimento tecnológico do PowerPoint. Células germinativas, 2N, chamadas espermatogônias, sofrendo mitoses. Mitose, 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 toda mitose gera células iguais, aumentando o número destas células com capacidade de sofrer meiose no futuro. A espermatogônia, ela garante com que haja sempre espermatozoides sendo desenvolvidos, tá? Esse é o conhecido por período germinativo, tá? Aparece determinado momento da vida do indivíduo, começa na puberdade esses movimentos de crescimento sem divisão celular, como está aqui sendo mostrado, né? O chamado espermatócito 1, ou de primeira ordem, também 2N, ele cresce. Essa fase de crescimento é só aumentar o volume, como falei para vocês. E a partir do momento em que esse indivíduo atinge a puberdade e da sua vida reprodutiva durante 20, 30, 40 anos, ele vai ter processos de crescimento, tá? E sucessiva divisão meiótica. Tá? Os espermatócitos de segunda ordem, tá? São chamados cromossomos duplicados. Tá? Os espermatócitos 2, os cromossomos duplicados já estão ali completamente prontos. Quando eles sofrem a meiose 2, tá? Eles são chamados de espermátides. E nessas espermátides tu já vai chegar no momento de maturação. Tá aqui a maturação. É a maturação que ocorre a meiose. A meiose garante com que haja espermátide. Espermátide é praticamente o espermatozoide. O espermatozoide só vai ser desenvolvido a partir de espermátide. Certo? Caiu em no imenso número de questões, tentando confundir o estudante de que o espermatozoide vinha do espermatócito. Não, é de espermátide. Tem diferença? Brutal! Tá? Porque o espermatócito 2, ele é fruto de uma meiose 1, que é completamente diferente de uma meiose 2. Tu sabe disso, tá? Então o espermatozoide, ele é uma célula espermática diferenciada, tá certo? E aí finaliza o processo chamado de período de diferenciação, certo? Então eu tenho no final do processo células móveis, muito rápidas, com pouco tempo de vida, tá? Porque eles têm mais ou menos 72 horas de vida também, tá? São viáveis, em média, e que eles têm uma missão: fecundar a célula germinativa óvulo, ok? Aqui é só mais um esqueminha te mostrando os processos com o material genético sendo demonstrado. Aonde ocorre então o processo de espermatogônia, ela é só uma mitose, né? O espermatócito primário, onde ocorre a duplicação do DNA, está aqui duplicado, ó. E acontece então a meiose 1, meiose 2, espermátide,
e aqui o espermatozoide na diferenciação. Certo? Olha só uma fotografia bonitinha que eu achei dentro do túbulo seminífero. Olha aqui, ó. Túbulo seminífero, suas paredes feitas de células, né? Aqui no testículo. E essas células com capacidade de fazer esse processo que nós acabamos de ver, que é a espermiogênese. O que você está enxergando aqui, essa mancha, é nada mais nada menos que os espermatozoides que foram formados dentro dessa cavidade do túbulo seminífero. Tu me pergunta, mas são rosas? Não, não são rosas, pessoal. Essa aqui é simplesmente uma coloração que é feita para fazer a lâmina histológica, né? E podemos visualizar, certo? Aqui está uma fotografia, né? Tirada em microscópio do espermatozoide, certo? Beleza? Tranquilo. Ovogênese. Esse processo da ovogênese, ele abrange a formação nas gônadas femininas, que são os chamados ovários. Aí tu me pergunta assim, gônada então é tudo que gera gameta? Gônada? Sim, gurizada. Dos gametas femininos, ovários para as mulheres, testículos para os homens. Tá? Nesse processo da ovogênese, os óvulos formados nos ovários. Tá? Quando que começa a ovogênese? Aqui vem a grande diferença. Inicia-se ainda no período pré-natal. O que é isso? A menina ainda está na barriga da mãe e quando já está desenvolvendo os óvulos que ela vai ter e liberar ao longo da sua própria vida. Sim. Termina após o fim da maturação sexual, que é a puberdade. Então, enquanto a menina está na vida intrauterina até a menina fazer a sua primeira menstruação, o processo de ovogênese ainda está ocorrendo. Tá? Então nota que é um longo período de desenvolvimento, mais do que os homens. Tá? Vamos indo. Conhecendo então a estrutura aqui do aparelho reprodutor feminino. Tá? Aqui nós temos então os chamados ovários, as gônadas que nós estamos falando aqui em questão. Esse chamado ligamento dos ovários, pessoal, é só para os ovários não ficarem dançando dentro da cavidade abdominal da mulher, né? Então eles ficam firmes. O ovário sempre se conecta por túbulos, né? Que são os chamadas trompas, tá? As trompas. Bom, as tubas uterinas tinham nomes antigos, tá? Por exemplo, trompa de falópio. Hoje em dia esses nomes já estão sendo substituídos aos poucos nas novas literaturas, chamadas de tubas uterinas. Tá? Então as tubas uterinas conduzem, depois do processo finalizado, o óvulo para a fecundação, que ocorre mais ou menos no primeiro terço aqui da tuba uterina. Tá bem? O que mais tem de interessante? Os óvulos aqui no interior, e ainda temos aqui a estrutura que vai realizar, caso aconteça, o recebimento do novo indivíduo que será fixado na parede do útero, né? Gerando uma nova vida, ou novas vidas, se for em caso de gêmeos aí, né? Bom, colo do útero, para quem tem curiosidade, fica a base do útero, né? Tudo que colo quer dizer base, tá, gurizada? Então a base do útero, o colo do útero, fica aqui embaixo na conexão com a vagina, tá bem? Então esse colo do útero, ele é responsável por receber, né, o esperma e a partir desse momento, por movimento desse próprio material, ele vai levar até o encontro dos óvulos, certo? Aqui o canal vaginal e é isso. Vamos ver. Ficou meio perdido aqui, mas tudo bem. Vamos ver como é que se forma, então, o processo de ovulogênese. Tudo começa também com células germinativas, gurizada. Lembra lá das espermatogônias? Beleza, aqui é um pouquinho diferente. O nome chama-se ovogônia. Que diferença! Ovogônia, gurizada. Então, gônia quer dizer algo que está imaturo, vamos dizer assim. É algo que é genérico, ovo,
né? No caso da mulher, né? Espermatogônia, no caso do homem. Toda espermatogônia ou ovogônia, tanto faz, ele é 2N. Compreende o processo de mitoses sucessivas. Esse momento aqui, gurizada, igual o período, olha aqui, ó, período germinativo, onde as células germinativas ovogônias sofrem mitose. Por que tem esse E aqui? Tu sabe por quê? Porque toda mitose, ela é equacional, ela é igual, tá? Ela não muda material genético, tu sabe disso, tá? A partir do período germinativo, pessoal, eu vou ter, sim, um crescimento sem divisão celular, tá? De uma dessas ovogônias. Parece bastante com o processo de espermiogênese, tá? Esse crescimento sem divisão celular, onde tu tinha o espermatócito 1, aqui tu tens o ovócito 1, tá? Onde ocorre uma diferença entre o espermatozoide e o óvulo agora. Olha aqui. Pausa na prófase 1. Agora vem o pulo do gato do negócio. O que tem na prófase 1? Crossing over. Tá? Ou seja, é ali que acontece o processo de variabilidade genética. Que no espermatozoide ele continua para frente. Aqui na menina ela para. Para em ovócito 1, porque nesse período de crescimento, pessoal, esse período vai acontecer, a sua sucessão durante o processo de puberdade da menina, tá? Ou seja, a partir do momento em que esse ovócito 1 sofre meiose 1, tá? Ó, reducional, ele passa para o ovócito 2. A menina está menstruando, ela está partindo para o processo de desenvolvimento. A cada ciclo menstrual isso que acontece, guris e gurias. É importante o guri também saber, tá? O guri tem que saber. Não tem essa só a menina tem que saber, não. O menino tem que saber também, tá? Meninas e meninos, meiose 1 continua a cada ciclo menstrual, onde acontece, ele pausa na prófase 1 e vai sucessivamente sendo liberado a cada mês, a partir de uma meiose reducional, olha aqui, ó, passando para um ovócito 2. Tudo bem? Olha só que interessante. Todo o processo de meiose, tu sabe, geram células que são metade da carga genética. Né? A meiose 1 gera aqui células haploides, né? N mais N, que nós chamamos até às vezes, né? Mas tu nota que essa célulazinha aqui, ela tem uma característica diferente da outra. Ela tem um volume muito menor. Essa célula aqui ela não é viável. É do processo de seleção das células dentro da gônada feminina a exclusão de outras. Ou seja, o processo meiótico ele exclui e seleciona aleatoriamente um óvulo a ser fecundado. Tá? Então, nesse caso da chamada meiose 1, quando vai para reducional, forma-se o chamado primeiro glóbulo polar. Tá? Ou seja, esse glóbulo polar ele não será fecundado, ele não é viável, mas ele é fruto de um processo meiótico. Quem é que vai prosseguir a jornada? Essa célula aqui. Tá? A partir desse ovócito 2, tá? Vai ser... Ai, as setinhas ficaram um pouquinho ruim, tá? A partir desse ovócito 2, essa meiose 2 vai continuar somente se ocorrer a fecundação, tá? Somente se ocorrer a fecundação. Ou seja, tu sabe sempre que uma meiose ela gera de uma célula gera 4. Então, desta célula aqui, essa setinha
essas aqui são correspondentes a essa célula aqui, tá bom? É, essa célula aqui, e essas setinhas daqui também. Esse óvulo aqui que está aqui, que vocês estão vendo, ela vai a cada processo de formação de óvulo. E no caso da fecundação, acontece apenas quando essa meiose, perdão, a meiose 2 só acontece durante o processo da fecundação e tu só enxerga óvulo quando ele é liberado no processo reprodutivo, tá? No processo chamado de processo de liberação desse próprio óvulo, né? É chamada ovulação. Tá? O que acontece com essas três outras células que estão aqui? Os chamados glóbulos polares. Nada. São descartados, consumidos pelo próprio óvulo. Desculpa, ovário. Tá? Consumidos pelo próprio ovário. Tá? Elas são desmontadas e reaproveitadas como material energético. Este aqui é o que é liberado. Esse aqui é da onde tu veio, a parte de herança genética da tua mãe. Tá? Este óvulo aqui é totalmente aleatório o processo. A seleção entre um e outro é aleatória. Tá? Assim como acontece aqui. De 4 escolhe um, 25%, não é? 25% ele é escolhido para dar suscetibilidade à espécie. Agora tu imagina que tu é né? Um único indivíduo. E tu, como único indivíduo, vieste de 25% de uma seleção. Diferente de alguns animais que têm uma prole grande, como por exemplo cães, 4, 5, 6, 7, 8 cães, gatos a mesma coisa, onde cada um deles gerou esse tipo de processo aqui. Então cada gatinho foi também 25%, mas eles têm uma grande chance de ter uma prole. Agora tu imagina a espécie humana que só tem uma. É claro, há casos em que de gêmeos, sendo univitelinos ou bivitelinos, aí a diferença é grande no processo, vamos dizer assim, que ocorre uma chance maior. Mas no caso de bivitelinos, onde os gêmeos são diferentes, ocorreu 2 vezes isso daqui. Certo? Gametogênese, no processo de ovulogênese, pessoal, tem uma diferença para a espermiogênese. Tu nota que o período de maturação, que também são processos meióticos, assim como era também lá na espermiogênese, todos eles geram células haploides. Qual é a grande diferença, pessoal? 3 dessas células, glóbulos polares, não são viáveis. Apenas uma célula será dada como célula própria para procriar. Tá bom? Num comparativo, mais à frente que eu vou fazer e mostrar para vocês, vocês vão ver os processos de espermatogênese e ovogênese comparados, tá? Mais um pouquinho aqui de ovogênese. As ovogônias, né, sofrem vários processos de mitoses, obtendo então o ovócito primário, né, que é capturado, vamos dizer assim, parado, ele para no chamado de prófase 1, antes do nascimento da criança. Na infância, por exemplo, o ovário fica inativado. Da puberdade até a menopausa, o processo continua de ovócito primário, o crescimento desse ovócito primário, né? Sucessivas meioses, olha aqui, ó, processo de meiose, o polar morre, ovócito secundário para, e a cada ovulação ele continua da meiose 2 para frente. Então, o período da puberdade até a menopausa, pessoal, dá-se do período de crescimento até a chamada metáfase 2. E não tem número de questões que já não apareceram esse tipo de fase. Tá? Então, a partir do momento em que eu tenho os óvulos prontos aqui embaixo, tá? Nós temos a chamada metáfase 2 pronto para fazer o processo de divisão. O óvulo só vai completar a partir da metáfase 2 para frente
quando houver a fecundação. Ou seja, a menina libera o óvulo não completo no processo meiótico. É isso que eu quero deixar claro para vocês. A menina termina o processo de divisão celular em metáfase 2 e libera o óvulo. Quando libera na trompa, ele fica esperando o espermatozoide. Ocorreu a fecundação. Aí o óvulo termina a metáfase 2 e faz com que ocorra o processo de junção cariogamia, que é a junção do material genético do espermatozoide e do óvulo, e forma o zigoto. E tu vai ver uma setinha do canto aqui, ó. O que é isso aqui? Pessoal, metáfase 2. A metáfase 2 ainda tem uma anáfase 2 e uma telófase 2. Telófase, tu colocou isso nas tuas provas? Separação. Ou seja, eu tenho a separação. Eu tenho a geração de duas outras células. Claro, no caso, né? Seriam 4. Mas duas outras células. O que acontece aqui, pessoal? Esse aqui morre. Tu és isso aqui. Tu és o zigoto. Tá? Tu vieste desse processo aqui. Tá bom? Na fase de ovogênese, eu coloquei um textinho aqui assim, pessoal. É só para vocês depois darem uma olhadinha, copiarem o caderno, né? Pausar, voltar, dar uma... né? Ir do jeito que tu prefere. As fases de multiplicação ou de proliferação, muitas mitoses, são características, tá bom? Muitas características que são aqui elencadas para que vocês possam estudar de maneira melhor. Mitoses consecutivas, células germinativas aumentam em quantidade e originam ovogônias. Aí dos fetos femininos humanos, a fase proliferativa termina por volta do final do primeiro trimestre da gestação. Portanto, quando uma menina nasce, já possui seus ovários cerca de 400 mil folículos de Graafi. Aí tu me pergunta, o senhor nunca falou em folículo de Graafi? Claro que eu não falei. O folículo de Graafi Graafi foi o cara que descreveu esse tipo de invólucro, tá? Que, olha o nome, invólucro, que cerca o óvulo, tá? Ele é uma estrutura celular que faz com que depois, ao longo do processo de gestação, esse folículo, essas células que envolvem, protegem, nutrem o óvulo, virem o chamado corpo amarelo, né? O corpo lúteo. Ele mantém o processo de gestação sempre permanente, secretando hormônios, progesterona, tá? Estrogênio. Então, esse tipo de processo, pessoal, ele é limitado. Mulheres têm quantidades de óvulos limitados. O homem produz a vida toda. Tá? Na fase de crescimento, tem aqui as ovogônias participando da divisão da meiose, interrompida em prófase 1. Passam por um notável crescimento ao longo do citoplasma e grande acumulação de substâncias nutritivas. Esse depósito plasmático de nutrientes chama-se de vitelo. Olha bem, vitelo. E é responsável pela nutrição do embrião durante o desenvolvimento. Aí tu me diz assim, professor, mas tem um cordão umbilical. Sim, pessoal. Até formar cordão umbilical, que vem da origem da placenta, demora. E tu vai comer o quê? Tu vai comer aquilo que tem no vitelo. E não esquece, esse tipo de conhecimento aplica-se a outros animais. Tá bom? Terminada a fase de crescimento, as ovogônias transformam-se em ovócitos primários, ovócitos de primeira ordem ou ovócito 1. Tem vários nomes, o que tu quiser colocar, quiser memorizar, para mim tá top. Nas mulheres, essa fase perdura até a puberdade, meninas e meninos, quando a menina inicia sua maturidade sexual. Ou seja, ela começa a ovular. Tá? Maturidade para a biologia significa poder de reprodução. Tá? Para nós, maturidade, se a gente vai falar, você é imaturo, imaturo no sentido psicológico, né? Para a biologia é capacidade reprodutiva, tá bom? Varia de etnia para etnia, de pessoa para pessoa, fisiologia para fisiologia, tá? Aqui eu coloquei mais umas definiçõezinhas, né? Sobre a fase de maturação e principalmente uma característica. Dos 400 mil ovócitos primários, olha aqui, entre 350 e 400 vão terminar a formação.
em gametas maduros. Ou seja, 400 processos menstruais ao longo da vida. Ai, minha mãe menstruou até os 50. Isso aí, né, é de cada um. É a fisiologia, a hereditariedade de cada um, tá? A fase de maturação inicia-se quando a menina alcança a maturidade sexual, por volta dos 11 a 15 anos de idade. Isso é uma média, tá? E a maturidade sexual, já te falei, que é processo de menstruação, processo de liberação de óvulos, né? Pode ocorrer com 9 anos, pode ocorrer com 8, pode ocorrer com 10, pode ocorrer com 11, pode ocorrer com 15, não importa, tá? Mas é de cada um. Muito regulado por hormônios, que nós vamos conhecer esses hormônios mais à frente. Quando o ovócito primário completa a primeira divisão da meiose, interrompida na prófase 1, origina duas células. Uma delas não recebe citoplasma e vai se desintegrar. A outra célula grande e rica em vitelo é o ovócito secundário. O ovócito também chamado, de segunda ordem, o ovócito 2. Tá? Diferenças entre um e outro, isso é importante. Tá? Espermatogênese é um processo contínuo que vai até a velhice, enquanto a ovogênese está relacionada ao ciclo reprodutivo da mulher, que cessa com a menopausa. Na espermatogênese, cada espermatogônia produz 4 espermatozoides. Na ovogênese, cada ovogônia dá origem a apenas um ovócito. As células inviáveis são chamadas de corpúsculos polares. Não são fecundáveis. Tá? Terceira diferença. O espermatozoide é uma célula pequena, móvel, enquanto o ovócito é uma célula enorme, grande, tá? E não se mexe em nada. Eu costumo brincar, pessoal, que o espermatozoide é como se fosse uma bala, né, de uma arma, né? Uma metralhadora lança vários projéteis, né? O pessoal que vai pra MAN, aí que gosta dessas coisas. Uma arma lança vários projéteis. E esses projéteis, vamos a fazer uma analogia, é um espermatozoide. Tá? O óvulo da mulher é o alvo. Tá? Esse alvo ele tem que ser gigante, pessoal. E tu vai observar que isso daí não tu vai ver isso no ano que vem, na diversidade da vida, não é exclusividade da espécie humana. A maior parte dos seres vivos, na parte feminina, aumenta o volume desta célula a ser fecundada. Ela tem que ser encontrada, ela não tem mobilidade, ela tem que ser encontrada, ela tem que ser fecundada, então ela tem que ser grande, tá? Para facilitar a chegada, tá? Então é como se fossem vários tiros sendo dados num alvo, tá? Quarta e última diferença, se não me engano é a última. Quanto à constituição cromossômica, existem dois tipos de espermatozoides. Os 23X ou 23Y. Ou seja, na espécie humana, 23 cromossomos, tá? Sendo que um deles carrega a característica feminina, X. Ou 23 cromossomos, sendo que um destes, característica masculina. Tá? No caso, o homem define o sexo. Tá? A mulher sempre vai conduzir a ser um único tipo de sexo, o sexo feminino, tá? Então aquele antigo folclore que eu falei para vocês, que muitos dos reis, né, diziam que a mulher era incapaz de dar um filho homem para ele, a suscetibilidade de tronos e etc, como é o caso, por exemplo, os últimos czares da Rússia, que tiveram 3 ou 4 filhas e depois teve o filho no final ali, né? Que poderia ser o último czar da Rússia, acabou não sendo, né? Ele era, e por cima veio o leucêmico, coitado do guri. Esse tipo de tentativa de ter sucessores ao trono masculinos, né? Era atribuída uma obrigação da mulher, e na verdade do homem. Tá? Henrique VIII foi outro famoso rei da Inglaterra, que também tentou de tudo, vários casamentos, tentando ter um filho homem. Quando teve, esse só durou 17, 18 anos. Né? Durou pouco, também morreu cedo. E todos a sucessão dos Tudor vieram através de rainhas. Né? A última grande rainha
foi a rainha Elizabeth I, né? Então esse tipo até ó, biologia eles misturando um pouco com a história. Então esse tipo de conhecimento, pessoal, é importante se ter, tá bom? Aqui uma pequena comparaçãozinha mostrando para vocês, achei essa imagem na internet muito bacana, mostrando a comparação entre espermatogênese e ovogênese. Olha só, na esquerda a espermatogênese, processo completo, né? Espermatozoide, ele aonde, qual o momento que ele encontra o óvulo? O espermatozoide ele encontra o óvulo enquanto ele é ovócito 2. Ovócito de segunda ordem. E ele continua a partir da meiose 2, aonde ele parou, e finaliza havendo a cariogamia e juntando o material genético do pai com a da mãe. Ele vai só continuar, ovócito 2, o processo de meiose para frente, quando for fecundado. Senão ele não continua. Tá bom? Aqui tem um videozinho que eu vou deixar o link para tu assistir do YouTube. Segredo, não vou revelar, não vou dar spoiler, tá? E a gente vai parar um pouco aqui hoje, tá? E vamos continuar na semana que vem, nas próximas aulas, né? A partir deste tópico aqui. Guris, não deixe para estudar para depois, tá? Pausa o vídeo, volta, vai e vem. E é importante tu garantir que esse material tenha sempre apontado no teu livro, no teu vídeo, no teu caderno. Faz desenhos, faz esquemas, tá? Participa das lives e bons estudos, gurizada. Um grande abraço, até a próxima.